obrigada, meninas, pelo convite para estar aqui, é um prazer. O ano passado eu tive a oportunidade de estar aqui como mentora, também foi um mega prazer. E esse ano aqui no palco, dividindo um pouquinho a minha história e a minha experiência com vocês. 2 horas para falar, né? É isso? Aham! Queria falar sobre esse tema, que é autoestima e saúde da mulher. Eu costumo falar hoje que eu gosto de tratar de temas que têm a ver com a minha vida. Não só na teoria, por ter estudado, mas temas que eu vivi que têm um significado para mim. E dar palestra, depois daquela fera ali ter dado palestra, me dá um frio na barriga. As duas feras. Então vamos lá. Eu sou Alice Santos César. E eu gosto da imagem dessa menininha que não tem nada a ver comigo, loirinha, de olhinhos claros. Mas por um bom tempo, eu posso falar que eu me identifico com a história dela. Em que sentido? Tem o coelhinho maluco da história, né, que para quem lembra da história, fica o tempo todo correndo, feito louco atrás do tempo. A gente não sabe nem correndo atrás do que, né? E aquele gatinho, aquele bichinho estranho, psicodélico, que em um dado momento da historinha da Alice, para quem lembra, ela está andando lá, procurando o gatinho dela, toda perdida, e ela para perto de uma árvore, encontra com ele e pergunta, para onde eu vou? E ele fala, para onde você quer ir? Não sei. Então, vai para qualquer lugar, porque para quem não sabe para onde vai, quem falou aí? Qualquer caminho serve. E por um tempo, eu acho que isso fez muito parte da minha vida, a identificação não só com o nome da Alice, mas assim, eu sou filha única. Meus pais, eles não tinham muito estudo, mas eles fizeram muita questão que eu estudasse, e muito. Isso eu sempre gostei de fazer muito. E eu sabia que eu queria, desde pequenininha, eu queria ser veterinária. Sempre tive bichos, gostava de bichos, queria ser veterinária. Era um rumo que eu queria. Estamos falando, eu não vou entregar a idade, de mais de 20 anos atrás, onde a gente não tinha tanto acesso, né, a uma facilidade tão grande às universidades. Então, não seria uma universidade como PUC ou outra particular que no momento não dava para mim, ou uma universidade pública, que no caso era a USP. Eu estudei pra caramba. Isso eu posso falar que eu fiz muita superação. E aí, não era computador, era no jornalzinho mesmo, né? E vocês lembram que curso que eu falei que queria fazer? Qual? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Fui parar em Ciências Contábeis. Por quê? Eu queria a USP, só que me deu um medo, me deu uma insegurança tão grande pensar em fazer um curso longo, com tanta coisa, e que talvez não fosse para mim, que ali no momentinho final, na hora de preencher a ficha, gosto de exatas, ok, ciências contábeis, nada a ver, mas fui. E eu fui, posso dizer que abençoada, e que eu tive, todos esses lugares aqui, foi lugares onde eu efetivamente trabalhei. Entrei como estagiária, fui conseguindo algumas posições, mas para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E chega uma hora que essa conta chega. Quando a gente não está onde nós nos sentimos plenas, onde nós nos reconhecemos como nosso lugar, a gente começa a pagar com o nosso corpo. Deu uma desconfigurada aqui, mas angústia, insatisfação, frustração, adoecimento. E aí, vou colocar o ganchinho daquele, não sei se dá para vocês verem, aquele lacinho amarelo ali. Nós, pegando já a palestra da doutora Bárbara, né, o lacinho da endometriose. Num determinado momento, correndo muito estressada, eu descobri que eu estava com uma endometriose grave. E isso me fez parar para repensar muitas coisas na minha vida. E aí, era choro, depressão, autoestima lá no pé e muito adoecimento.
Aquela gastritezinha que a gente tem às vezes, sabe? Que a gente fala, ai, gastrite nervosa, tá tudo bem. Aquela dorzinha aqui, tá tudo bem? Não tá tudo bem. A gente tem que parar para olhar. Muita tristeza. E aí chegou uma hora, faltou um slide aqui, mas faltou uma hora que eu tive que parar para repensar minha vida, para ver o que eu queria, que caminho que eu queria. Aquele que eu estava não estava bom. E num determinado momento, faleceu uma amiga que sofreu muito também com a própria endometriose e de uma forma muito boba. E eu lembro que no momento em que o caixão dela estava descendo, aquela hora que a gente tem aquele silêncio, né, dos coveiros enterrando, uma amiga falou, se ela soubesse aonde ia parar tudo isso, ela teria feito tudo diferente. Uma mulher linda, 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 aos 36 anos, tinha completado 36 anos 2 semanas antes de falecer. E aí eu parei também para repensar minha vida. E aí, só correndo, com terapia, com o processo de coaching que um dos bancos onde eu trabalhei ofereceu pra gente, eu comecei a me ressignificar, me redescobrir. Porque eu já não me sentia pertencente àqueles bancos com nomes tão bons, em áreas tão boas, mas aquilo não era pra mim. E aí, simplificando, eu fui pra psicologia, fui pro coaching, e aí eu me achei. Eu achei o meu lugar, o lugar onde era o meu destino, onde eu enxergo o meu propósito, onde eu enxergo a minha missão. Aqui são algumas das oportunidades que eu tive de trabalho. Trabalhei aqueles 2 quadrinhos ali em cima por 5 anos com crianças e famílias em situação carente, ali na região do Jardim Sul. E hoje eu coloco ainda no meu... Falo que eu fiz ciências contábeis na USP, trabalhei no mercado financeiro, mas é desse currículo que eu gosto de... que é meu e que eu gosto de ser lembrada. Então, eu sou psicóloga, psicanalista, trabalho como psicóloga clínica, parei agora um trabalho no Instituto de Psiquiatria da USP, fiz alguns trabalhos com mulheres com endometriose também, sou terapeuta de EMDR, que é uma técnica que a gente trabalha com traumas emocionais, com situações de estresse pós-traumático, sou coach de carreira, realização pessoal. E hoje eu tenho um propósito, hoje eu sei, se o gatinho aparecer para mim, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu falo para ele. Minha missão, meu propósito hoje é ajudar pessoas a se conhecerem e se reconhecerem melhor, para que elas desenvolvam os seus talentos e tenham uma vida com excelência. Eu conversei, logo após a palestra da Samantha, que tudo que eu ia falar aqui casava muito bem, eu não sei quem assistiu mais cedo, mas tinha muito a ver com o que ela falou, principalmente de a gente se reconhecer como mulher e olhar pra gente e cuidar da nossa autoestima e da nossa saúde. E eu sou idealizadora da Hara Coach, que trabalha com carreira e realização pessoal, que onde a gente entende que o que difere uma pessoa da outra é o fato de cada pessoa, cada um de nós, sermos únicos e raros em talentos, habilidades e propósito. E que a gente consegue sim tudo aquilo que a gente quiser, se a gente se dispor a fazer. E aí, pensando um pouquinho na gente como mulher, a gente ouviu muita coisa aqui, né, de como é ser mulher, mulher com mais idade, com menos idade, como estamos todas nós. E pensando que a gente às vezes tem muita expectativa e que é colocado muita expectativa em cima da gente, tanto externamente quanto aquilo que a gente se coloca, ou que vem se colocando ao longo das nossas vidas. E às vezes, nossa realidade está lá embaixo e a nossa expectativa está lá em cima. E a gente tem que estar bela, recatada e do lar, né? Toda prontinha, e tem que ser forte. Só que nem sempre a gente consegue. Ano passado eu fui convidada para fazer um trabalho no Mackenzie sobre o sagrado feminino. E pegando toda a história da evolução da mulher através dos tempos. Essa é a capa de um dos livros que eu utilizei, que é do Joseph Campbell. E que é muito interessante quando a gente começa a olhar a história de nós mulheres ao longo do tempo. Por um tempo a mulher era endeusada, ela era algo muito sagrado. E a gente vai vendo que a evolução da mulher é que daqui a pouco ela tem que ir lá, colocar a mão na massa e segurar e matar um leão por dia, né? Que é o que a gente acaba fazendo hoje.
E que a gente tem que corresponder a tantas expectativas e ouvir tantas coisas como lugar de mulher, coisa de menina. Nossa, fulano bate igual a homem, joga futebol igual a homem, ou luta igual a homem. E às vezes não poder ser contratado em algumas empresas, isso ainda ocorre, né? Porque as mulheres dão à luz, vão ficar afastadas. Recentemente eu vi de uma paciente, quando ela teve uma proposta para subir de cargo, o chefe falou, mas não fique grávida. Mal sabia ela, na época que o chefe falou, que ela já estava grávida. Né? Então isso ainda acontece hoje. E a gente tem muita cobrança. E tem horas que a gente se perde. A gente vai para a luta. Né? Faz sentido para vocês isso? A gente tem que ir para a luta, tem que ir lá, né? E a gente se perde. E a nossa autoestima fica lá embaixo. E a gente não para se perguntar que mulheres somos nós. A gente é aquela mulher que tem que dar conta de tudo, às vezes da casa, das situações, 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Temos que ser multitarefas, né? A gente faz bem isso, a gente é multitarefa, a gente tem essa característica. Só que tem horas que nisso de ser tão multitarefa, a gente se perde da gente. Quando eu falo dos adoecimentos que eu tive, no momento que eu descobri, né, a minha endometriose, o médico falou, nossa, você já tem isso há 10 anos. Né? E aí eu comecei a pensar, mas será que eu não estava prestando atenção em mim? Não tinha dores? Né? Mas isso me levou a pensar também, cara, eu tô com uma coisa aqui dentro de mim, há 10 anos quase, e eu não percebi. Né? Puxei isso para outros significados na minha vida. E quantas coisas a gente vai deixando para depois? Depois eu cuido, depois eu vejo. Tem que dar conta. E aí a gente tem que ter um S de Superman no peito, né? Ou melhor, um W, né? De Mulher Maravilha. E a gente é essa mulher multitarefa, que é legal, né? A gente tem força para isso. Mas o meu convite para a gente hoje é a gente pensar como que a gente pode se cuidar sendo essa mulher forte, que às vezes tem que sentar e chorar sim. O que esse fazer tudo e suas consequências trazem para o nosso feminino? Ele está sendo atacado com somatizações, doenças emocionais, ansiedade. Eu tenho recebido muito meninas, adolescentes, pré-adolescentes, somatizando, muito ansiosas, muito, porque os pais colocam altas expectativas, porque a escola, porque a mídia, porque redes sociais, tentativas de suicídio, muitas em adolescentes. O cutting, né, que é o autoflagelo, tem acontecido muito também. E aí eu coloco sempre, né, endometriose, câncer, miomas e outras doenças femininas. Muitas vezes o rebaixamento da libido, né, por conta dessa ansiedade toda. E que eu acho que não é coincidência a gente passar por tudo isso, né? Fazendo esse trabalho do ano passado, eu vi o quanto o nosso feminino ele é atacado por tudo isso. E a gente não aproveita agora. Você tem que dar conta e parar, né? E aproveitar o que você está fazendo agora. Sim. Aí essa carinha que a gente fica, né? O que a gente quer no final do dia. Ah, não, daqui a pouquinho. Aqui cortou um pouquinho. Falando sobre autoestima, né? O que é autoestima? É o nosso sentimento de valor, sentimento de... Quando que eu tenho uma autoestima boa? Quando eu sei que eu tenho competência para fazer algo, ou eu não tenho e está tudo bem. Sentimento de valor, autoconfiança, autorrespeito, respeitar os meus limites, não se conformar, mas respeitar os meus limites. Capacidade de lidar com desafios da vida e sentir-se confiadamente adequada. E quando a minha autoestima não está boa? Quando eu, de repente, não me reconheço como as pessoas me veem. Quando a pessoa fala para mim, nossa, como você é forte. Não, eu não sou. Nossa, como você é merecedora disso.
Não, eu não mereço, foi coincidência, foi porque, sei lá, Deus quis, o universo. Eu não me sinto merecedora daquilo. Ou eu acho que sempre o outro é melhor, ou a outra é melhor do que eu, ou mais merecedora. Ou eu arranjo também sempre justificativas para as faltas que eu tenho. Ah, eu não consigo porque eu nasci no Brasil, eu nasci em tal lugar, ou a minha família assim, ou meu pai, ou a minha mãe. E aí lá embaixo está adoecimento físico e emocional. E aí, né, muitas vezes nós nos colocamos os nossos parâmetros de autoimagem em cima do que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais. E rede social, ninguém nunca está triste, nunca está feliz, todo mundo come bem, né? Todo mundo é muito feliz. E aí, o que eu gostaria que a gente pensasse também, a nossa vida é um sistema, né? Nós somos totalmente conectados. As áreas da nossa vida, seja espiritual, né? A gente trabalha essa roda no coaching, seja família, saúde, finanças, trabalho, nossa área intelectual, relacionamento íntimo, lazer e vida social, está tudo conectado. De nada adianta eu ter uma área lá em cima bombando e as outras rebaixadas. Então a gente tem que ter um cuidado especial para a nossa vida em todos os segmentos. Saúde, olhar melhor para a minha saúde, ter hábitos alimentares. A doutora falou, né, do cuidado minimamente de uma caminhada por dia. Isso ajuda a nossa autoestima, ajuda com que a minha parte emocional também, não só a minha saúde física, mas a minha saúde emocional também esteja bem. Aí você fala, pensar em tudo isso junto, aí fica ruim, né? Não dá pra gente falar só de uma área que tá ruim, só, sei lá, área financeira, mas se eu tiver que pensar que eu tenho que diminuir carboidrato, que eu tenho que comer menos doce, aí acabou com tudo, né? Mas vale a pena. Por quê? Tem uma área da psicologia, que é a fenomenologia, que fala que a nossa vida... Eu trabalho com a psicanálise, principalmente, mas eu gosto muito dessa teoria dentro da psicologia. Fala que a nossa vida é como se fosse uma teia de aranha, com muitas possibilidades. Visualiza ali a teia da aranha. Se eu estou num quadradinho, num cruzamento, eu posso vir para cá, eu posso ir para cá, eu posso transitar. O que isso quer dizer? Que a vida que eu tenho hoje, o retrato que eu posso tirar da minha vida hoje, não é o que eu tenho que ficar para sempre. Faz sentido? Se eu estou reclamando que a minha carreira está ruim, minha profissão, o trabalho que eu tenho hoje está ruim, ou a minha saúde está ruim, por que eu não troco de quadradinho? Por que eu não começo a adquirir atitudes e ações para que isso melhore? Às vezes é muito difícil, desafiador, mas vale a pena. Melhor do que você ficar parada aqui e continuar reclamando. Então essa é a boa notícia. Nossa vida é como uma teia de aranha. A gente pode, tem muitas possibilidades na vida. E aí com isso a gente sai da nossa zona de conforto. Eu costumo falar que zona de conforto não tem nada de bom. É uma zona de improdutividade. A gente não fala em zona de conforto pensando em algo bom. Estou mentindo? Quando eu falo, nossa, eu estou na minha zona de conforto. Normalmente você fala que está tranquilinho, não está bom, mas vamos deixar aqui. E como que a gente melhora tudo isso? Como que eu melhoro a minha saúde mental, emocional? Como eu melhoro a minha vida? Focar naquilo que importa. Alguém aqui não assistiu Mulher Maravilha? Nossa, quanta gente. Sempre... Hã? Mas vamos lá. Não vou contar como acaba, tá? Mas vamos lá. Durante todo o... É o trailer? É o trailer. Eu vou procurar aqui. Tá, joia. Durante toda a história, essa história, né, que acabou de ser passada da Mulher Maravilha, primeiro mostra ela pequenininha, e ela sendo apresentada a todos os tesouros, as armas que as grandes guerreiras usavam. E logo no início tem uma das
guerreiras, cuidadoras dela, que mostra todo aquele arsenal. E ela pergunta, para que é isso? E essa mulher fala, só as grandes guerreiras podem usar isso, mas você não, isso não é para você. E eu gosto da carinha que a menina faz, que ela fala assim, tipo, ah tá. E aí essa pequena Diana é a Diana Mulher Maravilha. E ao longo do filme, né, ao longo do filme e desse pequeno trailer, o que mostra? Como ela vai se reconhecendo, não vai se conformando com aquele, isso não é para você. Mas ela vai se conhecendo, vai conhecendo os poderes dela, para que serve cada uma das ferramentas, o bracelete, aquela tiara. E é esse parâmetro que eu gosto de... Eu gostei muito, o psicólogo é louco, né? O psicólogo assiste filme da Marvel e começa a tirar mensagens. Mas isso me chamou muita atenção. E eu acho que é isso que a gente tem que ter para a nossa vida. Não se conformar e achar que a gente tem que ir sem se conhecer. Outra coisa que é muito legal no filme é que em muitos momentos de luta, de batalha, para quem assistiu o filme, vai lembrar, ela fala, eu sou Diana, de Temícera, filha de Hipólita. Então assim, ela foi se reconhecendo, ela sabia quem ela era, de onde ela veio e o que ela podia fazer. E para mim essa foi uma das melhores mensagens do filme. Tá, a gente passa depois. Então ela fala essa frase, eu sou Diana de Temícera, que era a ilha, filha de Hipólita. E ela vai combatendo. Então tem alguns momentos em que o negócio parece que vai pegar, que ela não vai conseguir. Ela repete esse mantra, que é um mantra de conhecimento, de reconhecimento de quem ela era. Ups. E o que eu acredito que a chave para a nossa vida é o autoconhecimento. Eu precisei, na minha história, tocar esse autoconhecimento profundamente, não é fácil, para poder saber quem eu era, quem era Alice, para melhorar minha autoestima e para saber para onde eu queria ir, e para melhorar minha saúde. E quando a gente fala de autoconhecimento, eu gosto de citar 3 pontos bem importantes que eu entendo, trabalho comigo e trabalho com as pessoas que eu atendo. Primeiro a gente começa com as crenças. Crenças é tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu desde que a gente é pequenininho, que foi repetido pelos nossos pais. Às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa. Então nós temos as crenças limitantes, né, e as crenças fortalecedoras. Então as crenças são responsáveis pela nossa visão de nós mesmos e do mundo. Se eu tive pais que falaram a vida inteira que por eu ser pobre, eu nunca vou conseguir nada, e isso foi sendo repetido ao longo da vida, vocês acham que eu vou ter força para lutar? Meu chipzinho instalado aqui, o programinho que foi instalado em mim, já está falando que eu não vou conseguir. Então, dificilmente a gente consegue. Essas são as crenças limitantes que nos aprisionam. Mas, assim, é possível, sim, transformar e mudar crenças limitantes. E essas crenças limitantes, o que geram na gente? Sentimento de inferioridade, falta de coragem, medos e certeza de incapacidade. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou poder. Fugiu a palavrinha aqui, mas como que a gente identifica as nossas crenças limitantes, principalmente? Com frases que a gente fala no dia a dia, ou com pensamentos, por exemplo, eu nunca consigo, não vou conseguir me organizar nunca. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos, não tenho tempo para nada. Essa frase, tempo para nada, acho que ninguém fala, né? Dinheiro não para na minha mão. Se eu venho de uma família onde sempre se fala, olha, dinheiro, se teve uma crença negativa sobre dinheiro, olha, dinheiro é muito difícil conseguir, isso fica instalado em mim. E é muito difícil a gente conseguir lutar contra isso se a gente não reconhece. Costumo dizer que essa daqui é a frase Gabriela, eu sou assim, eu nasci assim, ninguém vai me mudar. E aí a gente tem também as crenças fortalecedoras. Crenças fortalecedoras, será que eu consigo passar o vídeo? Esse é o segundo. Sim. O melhor exemplo que eu gosto de dar de crenças fortalecedoras é esse... Ah, pode ser o outro. Que estava com o segundo. Esse é o trailer. Se quiser passar para você. Senão a gente vai... Pode ir para o segundo. Tá bom.
Quando eu falo de crenças fortalecedoras, o melhor exemplo que eu gosto de dar para a gente entender bem é esse vídeo que circulou na internet por muito tempo. E que é um pai falando para a filha no primeiro dia de aula dela quem ela era. É lindo, né? Look at yourself, look in your eyes. You gotta see it, okay? You gotta feel it. You ready? You ready for school? Is it gonna be a good day? A really good day? You gonna be positive? Say, I am strong. I am strong. Say, I am smart. I am smart. Say, I work hard. I work hard. I am beautiful. I am beautiful. I am respectful. I am respectful. Yeah. Say, I'm not better than anyone. I'm not better than anyone. Nobody's better than me. No one's better than me. I am amazing. I am amazing. I am great. I am great. What's your name? Aaliyah Austin. If you fall, I get back up. what are you? I'm blessed. Yes. Say thank you, God, Thank you, God, for making me for making me the greatest. the greatest. There's nobody There's nobody better better than me. than me. All right, you're 5. Let me kiss. Let's go. The greatest. Aaliyah Austin. If you Fofo, né? Crenças fortalecedoras. Alice, mas se eu não tive um pai fofo desse, tão sábio, é possível, sim, a gente fazer esse trabalho de resgate das nossas crenças para que a nossa saúde melhore, para que a gente saiba quem a gente é e para que a gente se fortaleça. Então, além de crenças, nós temos que saber também quais são os nossos valores. O que rege a minha vida? O que rege as minhas decisões? É o meu amor pela família, é sucesso, excelência. E a partir do momento que eu sei quais os valores que guiam as minhas decisões, segurança, por exemplo, honestidade, eu vou sabendo de mim. Outro carinha, né, que a gente precisa nessa trilha de autoconhecimento para melhorar a nossa autoestima e melhorar a nossa saúde, é saber quais os nossos sabotadores. O que é aquilo que a gente conservou ao longo da nossa vida, mas que hoje nos derruba? Eu gosto dessa imagem que fala que o sabotador é como se fosse um monstrinho. Em algum momento ele apareceu para até proteger a gente. Só que hoje ele não é mais necessário. Mas está lá, atrapalhando, e a gente até toma um chazinho com ele. O que são os principais sabotadores que a gente identifica nas nossas vidas quando a gente começa a fazer essa autoanálise? Ser vítima, extremamente racional. Algumas dessas características a gente tem na nossa vida, tá? No nosso dia a dia. Vira sabotador quando aquilo te impede, interrompe, atrapalha a tua vida. Então, extremamente racional, uma pessoa extremamente ansiosa, esquivo, aquele que nem vou tentar, porque vai dar errado, e vai que dá errado, nem tento. Uma pessoa muito crítica ou extremamente viciada em trabalho, ou uma pessoa que precisa controlar tudo e todos, ou uma pessoa que tem um perfeccionismo extremo. Não estou falando que a gente não tem que fazer as coisas com excelência, mas não ser tão perfeccionista. Hiperativo, aquele que corre o dia inteiro, quando chega no final do dia fala, não fiz nada. Onde você está perdendo o seu tempo? Ou extremamente prestativo. Eu deixo de fazer as coisas importantes para mim para ir no shopping com uma amiga comprar uma Havaiana. É importante? Estou deixando as minhas coisas. E aí, quando a gente parte para o autoconhecimento, eu vou sabendo quais são as minhas vulnerabilidades, né, os meus calcanhares de Aquiles, e quais são as minhas possibilidades. O que eu preciso melhorar na minha vida? Melhora a minha má gestão de tempo, porque às vezes esse é um grande roubador, né, da nossa saúde. Sai um pouquinho das redes sociais, Netflix, La Casa de Papel. Não estou falando que não tem que assistir, mas às vezes a gente se joga demais nessas coisas. E como melhorar tudo isso?
eu gosto de falar também da nossa comunicação, não a nossa comunicação verbal, mas a nossa comunicação não verbal, que é o que ajuda bastante também a nossa autoestima. Ser mais otimista, ser aquela pessoa que não fica olhando toda hora o copo vazio, né, meio vazio. Ser grato. Na nossa correria, às vezes a gente esquece de ser grato pelas pequenas coisas. Não torceu aí também, não celebrar. Nossa, eu preciso perder 10 quilos. 2 semanas perdi 1,5 kg. Nossa, que droga. Não, celebra. Porque o teu cérebro começa a entender que você está feliz. E que isso vai mudando, isso vai te incentivando. Acreditar mais nas coisas. E o que mais? Opa, me cortou. Tinha toda uma dinamiquinha aqui, mas tudo bem. Ter cuidados mínimos com você. Nossa, Alice, eu estou mal, eu estou para baixo. Mas começa a ter pequenos cuidados. Ter um pouco de tempo para você, para sua família, para os amigos. Cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua mente. E entre todos, né, na apresentação eu tinha colocado respirar. Porque tem horas que a gente está numa correria tão louca que a gente esquece de respirar. Nossa, Alice, se eu não respirasse, eu não estava vivo. Estou falando respirar com gosto, assim. Sabe, sentir o ar dentro da gente? A gente deixa de fazer isso, a gente prende o ar aqui, ó. Parece que eu brinco que fica parecendo uma caixinha de fósforo. E quando a gente mudar tudo isso, nosso chefe não vai ficar mais calmo. O trânsito não vai melhorar. O dinheiro não vai aparecer. As crianças, os filhos não vão se comportar melhor. Quando a gente começa a mudar a nossa comunicação, quando eu começo a me reconhecer, eu mudo a minha forma de pensar, o meu mindset. E aí eu vou começar a agir melhor, lidar melhor com o mundo interno e com o mundo externo. E aí com isso eu elimino as minhas desculpas, eu vou reconhecendo quem eu sou, modifico a minha performance de forma geral, mudo os meus relacionamentos, o relacionamento comigo e com os outros. E eu vou adquirindo excelência na minha vida. E o que mais? Eu queria terminar, partir para o final, com esse trecho do Nelson Mandela. Nelson Mandela, a gente conhece a história, os perrengues que esse homem passou na vida e tudo que ele passou, a luta que ele teve. Esse é um pedacinho de um texto que ele fala que à medida que nós deixarmos a nossa luz brilhar, inconscientemente nós daremos às outras pessoas a possibilidade, a permissão de fazer o mesmo. E aí a minha pergunta, que mulher que você quer ser? Essa que se reconhece, que sabe quem é, que de onde veio, e que às vezes as coisas não são fáceis, mas você sabe que você pode fazer, que você pode conquistar. Esse texto inteiro do Mandela, ele fala que assim, ele fala o seguinte, que o nosso medo mais profundo não é onde que sejamos inadequados. O nosso medo mais profundo é de sermos poderosos ou poderosas além de qualquer medida. E que às vezes são as nossas trevas, não a nossa luz, o que mais nos amedronta, o que nos apavora. E às vezes a gente se pergunta, quem sou eu para ser brilhante, maravilhosa, talentosa e fabulosa? Na realidade, quem é você para não ser? Você é filha do universo. Se fazer pequeno não ajuda o mundo, não há nada de iluminação em se encolher para que os outros não se sintam inseguros perto de você. Nascemos para manifestar a glória do universo que está dentro de nós, não apenas de uma de nós, mas de todas nós, cada uma de nós. E conforme deixarmos a nossa própria luz brilhar, inconscientemente oferecemos às outras pessoas a permissão, a possibilidade de fazer o mesmo. E conforme formos nos libertando do nosso medo, a nossa presença automaticamente libera os outros. Isso é um texto do Nelson Mandela. Eu queria só terminar aqui. Quando a gente começa a se conhecer, se permitir algumas coisas, a gente não fica tão preocupado com os outros, né? Sabendo quem nós somos. Eu queria pedir uma super licença. Primeiro pedir para vocês, por favor, fecharem os olhos um pouquinho.
respirassem bem fundo. E que essas palavras que eu acabei de falar façam sentido na vida de vocês. E que vocês comecem a deixar essa luz brilhar para que toquem outras pessoas. Para que outras vidas sejam tocadas. E que vocês comecem a iluminar, né, as vidas ao redor de vocês. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Deixar brilhar, deixar brilhar, deixar brilhar. Mulheres maravilhosas, brilhem, contaminem com a luz de vocês o redor de vocês. Obrigada, gratidão.